É, Graça e paz, Lúcia, tudo bem? mas tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui no nosso meio, viu? Amém. Pessoal, eu quero começar a nossa nova aula de hoje, que tem como tema a disciplina do serviço. Eu quero pedir para vocês abrirem, por favor, as escrituras em João capítulo de número 13, enquanto eu vou bem aqui abaixar uma televisão que está me atrapalhando um pouquinho, tá? João capítulo 13, dos versos 14 ao 15. Quem pode, por favor, fazer a leitura para a gente desse texto? João capítulo 13, versos 14 ao 15. João 13, do verso 14 ao 15. Todos encontraram aí? Alguém pode ler para nós? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Bom, eu quero chamar vocês para abstrair, imaginar esse cenário que o texto de João, capítulo de número 13, versículo de número 14 e 15 está nos propondo. Jesus está com uma toalha e uma bacia pronta a lavar os pés dos discípulos. Um pouco antes dele tomar essa iniciativa, estava todo mundo sentado em alguma parte do ambiente. E todos os que estavam sentados sabiam que aquele momento haveria de acontecer, o momento do lava-pés. Por quê? Porque era um hábito, quando você chegava à casa de alguém, que os seus pés fossem lavados. Era um gesto de gentileza. Mas era um gesto de gentileza feito pelos servos da casa. Geralmente o proprietário mandava que isso fosse feito. Eles se reúnem na véspera da celebração da Páscoa e havia embutido em tudo isso também um tipo de rito de purificação. Ou seja, para os discípulos havia uma certa consciência de que haveria um lava-pés. Mas talvez o grande problema era que ninguém estava disposto a fazer aquilo. Então imaginemos nós chegando para o estudo de quinta, sentados nessa sala com os pés sujos, e todo mundo basicamente pensa a mesma coisa. Quem é que vai lavar o pé de quem aqui hoje? Eu não sei quem vai, só sei que eu não sou. E aí nesse cenário, quem você menos espera? O cabeça, o chefe, podemos assim dizer, no aspecto distorcido de liderança, né? Pega uma toalha e uma bacia e vai lavar o pé de todo mundo. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus propôs lavar o pé deles? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que eles reagiram tranquilamente ou eles levaram um baita de um susto? Sentiram indignos. Bom, Sentiram afrontados também, né? eles tomaram um baita de um susto. Basicamente por quê? Porque era recorrente entre os discípulos a discussão sobre quem era o maior dentre eles. Lucas capítulo 9, versículo 46 vai nos mostrar isso. Os discípulos discutindo entre si para saber quem dentre eles era o maior. Sabe, é interessante considerar essa discussão dos discípulos, porque
Muitas vezes a gente discute sobre quem é o maior, não para saber quem é o maior, mas para descobrir quem é o menor. Porque às vezes a gente sabe que não é o maior, mas não quer de jeito nenhum ser o menor. Então, sabendo que nós nunca seremos os maiores, lutamos para não sermos os menores. Mas a prática de Jesus aqui ela é constrangedora, porque Jesus se coloca imediatamente como um menor. Quando Jesus pega uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos discípulos, Jesus redefiniu o conceito deles de grandeza. E esse gesto de Jesus é o nosso portão de embarque para estudarmos a disciplina do serviço. Então nós estamos entrando agora pelo portão de embarque da disciplina do serviço, pegando o exemplo violento de Jesus lavando os pés dos discípulos. As palavras que a gente leu junto aí em João 13, verso 14 e 15, já são as palavras que Jesus fala aos discípulos depois de ter lavado os pés deles. E agora, imagine você reunido ali naquele salão, se perguntando quem é que vai lavar o pé de quem. Você não sabe quem é o maior, mas sabe que o menor não vai ser você, então, portanto, não é você quem vai lavar o pé. Jesus pega uma toalha, uma bacia, surpreende a todo mundo, inclusive a você, e começa a lavar o seu pé. Sabe, quando você vê aquela cena, ela deve te incomodar bastante. Porque quem você menos esperava estava fazendo aquilo. Estava fazendo aquilo e recomendando em seguida que todos fizessem o mesmo. Por que que isso era incômodo? Pelo seguinte, gente. Os discípulos já haviam ouvido Jesus falar de autonegação. Nós aprendemos sobre autonegação na disciplina da submissão, lembram? Vocês lembram? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, a disciplina da submissão fala da autonegação. E às vezes a gente tem mais facilidade de viver autonegação do que serviço. E por quê? Porque a autonegação ela dá uma certa sensação de aventura inicialmente para quem se dispõe a viver a vida da submissão. Qual é essa sensação de aventura? É tipo assim, cara, eu tô me lançando um universo agora onde nada mais é do meu jeito, tudo é do jeito de Deus. Agora eu vou entregar tudo, eu vou perder tudo, sabe? Acontece uma falsa sensação de um martírio glorioso. É como se você estivesse agora para perder algo violento, algo grandioso. E isso te desse uma falsa sensação de realização interior. Por que eu digo falsa? Porque, na verdade, a gente espera que uma grande entrega precise ser feita para que comece, então, a vida da submissão. Mas a disciplina do serviço vem e diz que não. Que todos os dias é dias de se fazer menor. Nas pequenas tarefas. Todos os dias é dias de se submeter nas pequenas coisas. Então, enquanto a autonegação radical pode sugerir uma grande entrega, o serviço simplesmente nos chama para a vida trivial, para a vida do cotidiano. Quer ver um exemplo? Você ouve sobre submissão à vontade de Deus, sobre propósito, sobre entrega, e talvez a primeira imagem que venha na sua cabeça é você deixando o seu trabalho, abandonando tudo para ir para a África. Uau! Isso é quase uma proposta de martírio. Só que aí amanhã você está com a sua esposa em casa, você não foi para a África e nem deixou seu emprego, e ela simplesmente diz assim: amor, você pode me ajudar com as tarefas da casa? Ali você tem uma clara oportunidade de servir a sua esposa e de praticar
autonegação, deixando de fazer a coisa do seu jeito e fazer do dela. Estou dando um exemplo muito simples. Ou seja, o cotidiano trivial, bobo, nos chama todos os dias a servir. Eu não preciso de uma grande atitude, de um grande feito. O serviço tira o falso brilho da vida de autonegação. Eu estou sendo poético demais ou vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mesmo? Vou dar um exemplo. A gente acha que submissão é mais emocionante porque vender tudo e dar aos pobres dá um glamour para nós. Mas e dar carona pro irmão? Ou em tomar menos Coca-Cola para poder contribuir? Ou um outro exemplo, lavar a vasilha da minha mãe depois do almoço. Isso é muito menos glorioso, mas isso é serviço. Isso passava tão despercebido dos judeus que havia um hábito entre eles, a oferta de corbã. A oferta de corbã, ela era uma chamada oferta de entrega, de sacrifício, de abstinência. Era a oferta que um filho acionava quando ele considerava que o que ele tinha que entregar era exclusivamente de Deus. Então o pai dizia para ele assim: filho, eu preciso que você faça isso comigo hoje. Ele dizia: não posso, pai, isso é corbã. O meu tempo agora está ofertado a Deus. Eu preciso entregar isso a Deus. Então dava um ar de glamour ao filho. Jesus fala bem assim, ó: vocês não vêm com essa conversa pra cima de mim, não. Vocês estão apresentando a oferta corbã. Vocês estão inventando desculpa para não servir. Vocês estão desonrando os pais de vocês com essa desculpa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? De verdade? Então Jesus está colocando na frente dos discípulos uma situação muito simples. E com essa situação muito simples, um ensino muito bruto. Antes de mostrar a cruz para eles, Jesus mostra a toalha. Porque assim como a cruz está para a submissão, a toalha está para o serviço. Ou seja, sem toalha não há cruz. E uma vida de cruz sempre carregará uma toalha. Vocês estão entendendo? Sim. Massa. Então vamos avançar. Por que servir é tão difícil, pessoal? Porque vai contra a nossa natureza. A nossa natureza é arrogante. A nossa natureza é individual. Nós queremos que as pessoas façam coisas para nós. Nós procuramos a ocasião necessária para sermos beneficiados. Por exemplo, quando a gente fala aqui especificamente para maridos e esposas em determinado momento do estudo, talvez você, mulher, ou você, homem, se sinta muito feliz quando seu cônjuge toma um puxão de orelha, porque você acha que agora a ocasião perfeita será dada a você para exigir do outro aquilo que você quer. Você nunca pensa em como é que você vai servir ao outro melhor. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma esposa chamando o marido para ajudar na pia. E a mulher celebra, porque ela não quer servir o marido cuidando das coisas da casa. Ou o contrário. Eu dou o exemplo do marido que... Ou melhor, eu dou o exemplo da mulher que precisa aprender a servir o seu esposo cuidadosamente,
sendo afetuosa com ele, preparando o ambiente do afeto, e o cara acha o máximo, porque a relação dele é baseada só em sexo, ele não quer servir a mulher com carinho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente sempre busca pegar a coisa e inverter para o nosso benefício. A gente não quer aplicar aquilo na nossa vida. A gente quer usar aquilo para o nosso benefício. Porque a nossa natureza não é servir, é sermos servidos. Então Jesus vem para inverter tudo isso. Jesus vem para quebrar tudo isso. Mas quando Jesus vem para quebrar tudo isso, ele vem para ressignificar tudo isso. Eu usei a palavra inverter, mas a palavra inverter aqui não é a melhor. Sabe por quê? Porque inverter supõe uma hierarquia, em que alguém está em cima e alguém está embaixo. E Jesus agora está colocando de baixo em cima. Não é isso. Porque a disciplina do serviço ressignifica para nós o que é a autoridade. A autoridade na escritura não tem a ver com ordem hierárquica, pessoal. A autoridade ensinada por Jesus não tem a ver com hierarquia. E o serviço anula a necessidade de termos uma hierarquia. Porque eu não fico perguntando quem manda ou quem obedece, quem é o maior ou quem é o menor. Eu só procuro saber a quem eu posso servir. Ou seja, na disciplina do serviço, eu sou livre de duas coisas: da promoção e do autoritarismo. Na disciplina do serviço, eu sou livre da promoção e do autoritarismo, ou melhor conceituando, da autopromoção e do autoritarismo. Ou só coloque promoção mesmo, se você estiver anotando. Sabe por quê? Porque a gente aprende desde pequeno a fazer as coisas para subir de nível, para chegar um momento em que a gente não precise fazer mais e que a gente agora tenha que mandar fazer. E a gente pensa que o cristianismo também é assim. Na disciplina do serviço, nós experimentamos as pequenas mortes no cotidiano. De que forma? Ao invés de querermos estar mandando, nós vamos matando o nosso ego, vivendo a serviço de alguém. Então eu repito, a disciplina do serviço nos liberta de estarmos nos jogos deste mundo, jogos da promoção e do autoritarismo. Então, se não existe ordem hierárquica, eu não quero subir na escala de poder. Eu não almejo mandar. Se a relação não é hierárquica, eu não tenho que aspirar estar em cima. A minha posição não é em uma escada, é em um cíclico, é em um corpo. Então, eu já não tenho mais uma escada a subir. Eu tenho um lugar a encontrar. Por quê? Porque a autoridade no reino de Deus, ela não é hierárquica. Ela não tem a ver com posição, ela tem a ver com função. Tô indo rápido demais ou vocês estão me entendendo? Repete a última frase que o senhor disse. Tem a ver com posição. A autoridade que Cristo ressignificou, que é a autoridade do reino, ela não tem a ver com posição, ela tem a ver com função. Então, o que a disciplina do serviço ensinada por Jesus fez na cabeça dos discípulos? Revogou o conceito que eles tinham de autoridade. Jogou no lixo. Quebrou o conceito de hierarquia. Porque veja bem,
Se a autoridade é por função e não por posição, então, aquilo que eu sou no todo é importante para que o todo funcione. E eu não preciso almejar ocupar uma outra função. A minha função é aquilo que Deus determinou para mim. Melhor forma de entender isso é o corpo. Polegar nunca vai querer ser nariz. Mesmo estando no corpo, em uma posição diferente. Porque o corpo não funciona por posição. O corpo funciona por função. Vocês estão entendendo? Amém. Então o que o lava-pés, o que aquele momento e o que essas palavras que eu estou dizendo para vocês está lhes ensinando? Que a autoridade ensinada por Jesus não se apoia em títulos e nem em posição. Pelo contrário, a autoridade ensinada por Jesus só precisa de uma coisa, de uma toalha. A autoridade espiritual de Jesus não está apoiada em títulos ou em funções. Está apoiada em uma coisa: em amor servir ao outro. Só precisamos de uma toalha para servir. Eu quero ler para vocês uma frase de Bernard de Claraval. Ele diz assim: aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Eu quero pensar com você aqui. Quantas vezes na sua relação com as pessoas você faz coisas buscando posição e promoção? Quantas vezes você beneficia com o seu ativismo somente as pessoas que podem te promover? Por exemplo, na vida institucional, qual é a prática de quem quer subir na instituição? É colar em quem? Lá em cima. Em quem está em cima. Então todo mundo quer andar com o pastor. E pouca gente quer andar com quem limpa o chão. O zelador não me interessa. Então eu já vi pessoas que eram extremamente corteses, polidas no falar quando elas estavam diante do pastor. Mas quando elas iam conversar com o irmão que guardava o carro, parece que era outra pessoa dentro do mesmo corpo. Isso foi tornando... profeta. Oi? Então, profeta, pensando nisso, estudo, nós podemos afirmar que a tarefa mais difícil, então, para quem participa do reino não é servir, mas receber aquilo. Porque nós temos aprendido como servir. Mas, é como você está falando, na hora que essa pessoa que é menor está ali no estacionamento, ela vem servir. Às vezes nós não sabemos reconhecer também. Então essa tarefa de reconhecer que ele está servindo, ela é mais árdua do que servir, não seria? Não necessariamente. Porque eu vou entrar agora com vocês numa segunda parte da aula que vai definir a diferença entre o serviço verdadeiro e o serviço farisaico.
E aí vocês vão perceber nas características do serviço farisaico muita coisa que às vezes a gente aprende e reproduz. O desafio, tio Emílio, na verdade, é servir à maneira de Jesus. Não é sobre reconhecer. Entendi. Porque, veja bem, eu posso reconhecer que alguém fez um bom trabalho e mesmo assim achar que essa pessoa tem que continuar trabalhando para mim. Eu posso reconhecer o bom trabalho dos outros simplesmente para mantê-los suficientemente motivados para continuarem me servindo. Você está entendendo? Entendi. E isso é o oposto da disciplina do serviço. Porque eu posso fazer de conta que eu sou o cara mais agradável do mundo, que eu estou satisfeito com tudo, porque na verdade eu não quero é pegar na toalha, eu não quero botar a mão na bacia, eu quero que as pessoas limpem, eu quero que as pessoas lavem os meus pés. Então como é que eu faço isso? Inflando o ego delas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Bom, vocês estão prontos para entrar na segunda parte? Nós vamos hoje falar de serviço farisaico só. O serviço verdadeiro talvez não dê para falar hoje. Vocês têm tempo para caminhar comigo ainda? Sim. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que é serviço farisaico? Bom, primeiro, o que é algo farisaico, galera? Nossa, que faz para apresentar, para aparecer, palavra mais. Mas vamos avaliar mais profundamente isso, que essas coisas que vocês disseram, elas são legais, mas elas ainda não atingiram o alvo. Por que que farisaico acaba sendo sinônimo de aparecer? Que a gente fala, farisaico é sinônimo de falso. Não, de falso não. Porque quando Jesus queria chamar um fariseu de falso, ele chamava de falso. Ele falava que os fariseus falsos eram hipócritas. Fariseu hipócrita era o fariseu falso. Mas o fariseu tinha uma característica, veja bem, o fariseu hipócrita era o que dizia fazer e não fazia, esse era falso. Mas tinha os que faziam de verdade. E os que faziam de verdade se encaixavam naquilo que a pastora Célia falou. Eles eram os caras que queriam aparecer. Sim. Mas por que eles queriam aparecer, pessoal? Tem uma cerne no coração, tem um niche aí, tem um centro da coisa. Por que eles queriam aparecer, pessoal? Para receber a glória daquele momento. Isso, eles queriam reconhecimento. Ou seja, o serviço farisaico, que tem por finalidade o reconhecimento, está baseado em uma coisa: esforço humano, meritocracia. Então perceba, o cara faz bem feito, faz bastante, mas ainda faz por esforço próprio e por mérito. Ou seja, ele ainda tem dois desejos: promoção e posição. Que eu chamei de promoção e autoritarismo. Lembram que nós falamos que a disciplina do serviço nos liberta disso? Então o fariseu fazia porque ele queria reconhecimento. E o reconhecimento lhe dava uma posição, uma promoção. Por exemplo, Jesus nos acusa de querer o primeiro lugar na sinagoga, de quererem ser vistos nas praças. Então eles queriam o quê? Eles queriam uma posição, eles queriam uma promoção. Vocês entendem isso? Então o serviço farisaico passa pelo esforço humano.
Segunda característica do serviço farisaico. Como ele precisa de reconhecimento, basicamente ele sempre está deslumbrando com coisas grandiosas. O serviço farisaico é apegado às grandes tarefas. Ele é megalomaníaco. O serviço farisaico não junta copo no final de reunião. O serviço farisaico quer abrir o culto. O serviço farisaico não cata a garrafa de água que ficou esquecida no espaço de culto. O serviço farisaico quer abrir a porta do pastor, presidente da instituição. Ah, mas isso é uma pequena tarefa. Você que pensa. Para o fariseu é uma grande tarefa. Porque é o jeito mais rápido dele ser reconhecido. Quero fazer um parênteses aqui. Nós vamos entender o que é serviço farisaico, mas não fique com os exemplos que eu estou dando. Entenda a essência. Porque senão você vai começar a falar, então não é mais para abrir a porta do pastor. Então não é mais para abrir a porta da irmã. Então não é mais para lavar a vasilha da irmã. Não, é sobre isso, pessoal. É sobre o espírito que move as atitudes. Vocês estão entendendo? Porque um coração que ama honra e fará estas coisas sem desejo de reconhecimento. Isso é a base do serviço verdadeiro, que nós vamos aprender depois. Primeiro nós vamos ficar com o farisaico. Terceira característica do serviço farisaico, ele procura manter alta pontuação nos placares da igreja, nos placares da instituição. Quer ser sempre bem visto. Tem preocupação exagerada com a Imagem. com a imagem. Quer estar sempre com conceito alto. Quarta característica. Estou falando compassadamente para vocês anotarem, tá? É bom. Tá dando para entender? Sim. O serviço farisaico vive uma expectativa de recompensa externa. Por isso eu falei para tomar cuidado, tio Emílio. Porque o serviço farisaico quer receber elogio. Entendi. E o que acontece quando o serviço farisaico não recebe elogio? Se frustra? Se frustra. Se indigna. Como assim? Eu fiz um monte de coisa e não me chamaram lá na frente? Se não aparecer nos créditos pós-filme, o bicho pega. Gente, vocês não sabem como isso é desgastante. Tentar ensinar as pessoas a partir dessa regra da recompensa externa, que às vezes a gente pensa ser algo positivo, porque veja bem, honrar o meu irmão elogiando é uma coisa. Ensinar para ele que ele precisa disso para servir é outra. E às vezes a gente cria esse vício nas pessoas. E a coisa fica tão séria que quando você faz uma coisa que fulano de tal não tem o nome citado, você arrumou um problema gigantesco. A pessoa te procura no privado perguntando: qual é o problema que você tem comigo? Você não falou meu nome.
que você não botou minha foto no cartaz? Por que o pastor fulano apareceu mais no vídeo que eu? Isso é complicado. Quinta característica do serviço farisaico. Vocês já perceberam. Quer visibilidade. A quarta, vive numa expectativa de recompensa externa. Aplauso, elogio, ego inflado. Quinta característica, quer visibilidade. Porque quer recompensa externa, quer visibilidade. Quer alcançar alta pontuação, né? Sexta característica, espera estar sendo visto. Busca o aplauso dos homens. Algumas coisas aqui nós estamos repetindo, quase que esmiuçando para ficar claro. Então, uma pessoa que quer estar nos altos placares da instituição, que tem expectativa de recompensa externa, que quer visibilidade, quer ser aplaudida. Sabe qual é a prova dos 9 para esse tipo de coração? Anonimato. Anonimato. Quem faz e não quer ser visto, quem faz e não faz questão de aparecer, manifesta um caráter diferente desse grupo aqui do serviço farisaico. Foi Jesus quem disse: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Anonimato. Você pode entender isso melhor lembrando do ensino da manjedoura. Sétima característica do serviço farisaico: se preocupa demais com os resultados. Por que se preocupa demais com os resultados, pessoal? Porque espera impacientemente a retribuição a quem ele serviu. Tem que ficar bom para alguém dizer para mim como ficou bom. Não é sobre amar o outro no que eu estou fazendo, é sobre esperar que o outro veja o quanto eu sou bom. Não se preocupa demais com os resultados porque espera impacientemente que o outro reconheça que ele serviu. Profeta, Oi? às vezes acontece da gente querer esse próprio reconhecimento, não das pessoas à nossa volta, mas de Deus mesmo. Eu lembro que teve muitas vezes assim, que eu saí para evangelizar e eu me pegava, às vezes, querendo, contar quantas pessoas aceitou Jesus, o que aconteceu, querendo, os resultados daquilo, entendeu? Às vezes não para contar para os outros, mas para Deus, gente de Deus, ó, o que eu fiz. Eu tenho assim. Ó como eu sou produtivo. Isso é fariseu. Isso é o serviço farisaico. Então, oitava característica, eu já antecipei para vocês, a oitava característica. O serviço farisaico fica triste quando não recebe o que esperava. Então presta atenção, não é só sobre ser reconhecido, é sobre um tipo de reconhecimento. O cara dá tudo de si, esperando que no reconhecimento, quem ele serviu dê tudo para ele. Então, se não for na mesma proporção, o serviço farisaico se ofende. Sabe aquela pessoa que faz algo para você e você fica morrendo de medo porque ela vai te cobrar a fatura? Serviço farisaico. Eu passei a noite acordado fazendo isso. Você não pode falar comigo nem um minuto de manhã. Serviço farisaico. Tá sempre com o extrato na mão.
Nona característica do serviço farisaico. O serviço farisaico escolhe a quem servir. Normalmente, eu disse para vocês, são as pessoas poderosas. As pessoas que podem lhe dar posição e promoção. Ou seja, o serviço farisaico está baseado no interesse próprio. Décima característica do serviço farisaico. Serviço farisaico. A décima. Só serve quando está se sentindo bem. Só serve quando está se sentindo bem. Bem-humorado. Quando sente vontade. Ah, não estou com vontade. A saúde abalada ou o cansaço já mudam o desejo de servir. Ah, hoje eu não vou porque estou muito cansado. E porque o serviço farisaico só é realizado quando essa pessoa está bem-humorada, 11ª característica, o serviço farisaico é temporário. Você não vai contar com aquela pessoa o tempo inteiro. Ela faz quando ela acha que tem que fazer e quando ela faz, ela descansa, ela para. Por quê? Já fiz a minha parte, minha tarefa está concluída. Reconheçam que eu fiz. Temporário. É o serviço temporário. Você não pode contar com ele todo tempo. Só serve quando quer. Outra característica do serviço farisaico. Ele é insensível. Insensível? Insensível. Essa aqui é a característica mais sutil. O serviço farisaico é insensível. Por quê? Vou explicar com um exemplo. Você chega para uma pessoa e diz assim: fulano, você é o tesoureiro, tá? Mas no evento que a gente vai realizar, quem vai cuidar da finança é fulano de tal. Aí ele diz: não, quem cuida disso sou eu. Fulano, eu estou pedindo para você se abster. Tem um propósito, nós estamos dando ao outro a oportunidade de aprender. Por que você não me consultou? Quem mexe com isso sou eu. O serviço farisaico não pensa no propósito, ele só pensa no resultado da tarefa. Ou seja, ele não está pronto a parar nem quando o que ele vai fazer é destrutivo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Não tem tato de perceber a hora de esperar. Porque o serviço genuíno sabe o tempo de esperar. Sabe a hora de se retirar para o outro fazer. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Você está trabalhando na organização de um retiro. Só que você e a equipe que com você trabalha fazem isso há 10 anos. E há 10 anos as atividades esportivas do retiro são realizadas por você e sempre dão certo. Nesse ano, o irmão que está caminhando com vocês há 2 anos
depois de muito cuidado e muito discipulado, amadureceu e agora nós queremos aumentar o nível de responsabilidade desse irmão, delegando para ele uma porção naquilo que vai ser construído no retiro. Aí a pastora Célia, sem te consultar, na comunidade diz assim: gente, esse ano quem vai cuidar do esporte para nós vai ser o ciclano. Como você conhece o coração da pastora Célia e você é um servo genuíno, você entende que aquilo tem um propósito e que a pastora Célia está querendo trazer este irmão para um nível maior de responsabilidade, disciplinando este irmão a se comprometer com o que está sendo realizado. Você se alegra, você se abstém de fazer e não se ofende por não ter feito. Você não se sente depreciado, substituído ou diminuído. Você celebra o fato de que alguém está sendo inserido também. O serviço farisaico não aceita isso. Ele é insensível. No final da reunião, com certeza vai ter DR. Pastora Célia, como assim você bota uma pessoa no meu lugar e nem fala? A 13ª característica: o serviço farisaico causa rupturas na comunidade. Ele racha a comunidade. Por quê? Porque sempre tem alguém devendo alguém. Eu fiz para você, você está me devendo. Então, o ambiente de serviço, no serviço farisaico, é antes de tudo um ambiente de manipulação. Eu faço para você, Kívia, porque eu vou precisar de você lá na frente. Eu fiz para você, você está me devendo. Lá na frente eu vou te cobrar. É um ambiente de manipulação. Essas são as características do serviço farisaico, gente. E eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui e fazer uma pergunta. Quanto do nosso trabalho não esconde algum tipo de motivação errada? Quanto do nosso serviço não está contaminado de farisaísmo? Pergunto: você consegue ver serviço farisaico nas suas atitudes? Esses são dias de confronto. Deus está nos chamando para um lugar de submissão e serviço genuíno. A gente percebe, professor, tudo isso aqui, que, como o senhor bem disse no início, a gente está sendo ressignificado, porque as instituições corporativas trabalham exatamente nesse sentido farisaico. O feedback, o reconhecimento, a meritocracia é dada em função do que ele produz, do que ele responde, do que ele dá de resposta aos desafios. E, infelizmente, a igreja traz isso para dentro e, às vezes, de uma maneira muito subliminar, na forma de servir, isso é deturpado, muitas coisas aqui eu confesso que eu não percebi, estou vendo agora aqui. Então, realmente, é uma aula de confronto aqui com frente. Eu acho que até que fazem isso para que a produção continue ocorrendo, né? Conforme é lá fora. Profeta, Oi.
aquele livro que você me indicou, A Vocação Espiritual do Pastor, o começo do livro, o autor, o personagem, ele trata muito essa questão, né? Ele faz até uma diferença do líder para o pastor e tal. Exatamente. Muito sobre... Ele diferencia bem a figura do líder e do pastor. Ele até usa uma expressão, igreja corporativa, só fazendo um gancho do que a pastora Célia falou. Na igreja corporativa, você precisa dar feedback. Você precisa elogiar. Você precisa. É obrigatório, porque existe um objetivo. É uma relação de manipulação. O elogio visa manter a produtividade. Não é uma relação de amor, porque veja bem, pessoal. O que Jesus propõe é revolucionário. Eu não te elogio para encher sua bola. Eu te elogio porque elogiando eu te sirvo. Mas quando eu percebo que você precisa de tratamento, eu não te elogio. Porque não te elogiar pode ser te servir. Se você está muito inflado, eu não falo nada. Eu te sirvo com o meu silêncio. Há uma distorção da honra. É porque a honra, pastora, nessa visão corporativa, ela é atrelada à posição. Sim. Os de baixo honram os que estão no topo. E quando é que os de baixo serão honrados? Quando eles forem promovidos. Mas no Evangelho não é assim. Quando eles responderam aos desafios de... Sim, desculpa interromper a senhora. É o inverno. No Evangelho não é assim. No Evangelho, o cabeça lava os pés. No Evangelho, o cabeça lava os pés. Meus queridos, já tá tarde para vocês. Por hoje é só. Amém. Muito obrigado. Amo vocês. Deus abençoe.